Bem-vindo de volta. Hoje estamos com Dmitry Laskaris, advogado que se tornou jornalista e um dos poucos jornalistas ocidentais que realmente reportaram diretamente do Irã, inclusive no Estreito de Hormuz. Mas agora você está em Beirute, no Líbano, onde a situação humanitária só piora. E ao mesmo tempo é um lugar onde vemos uma geopolítica bem interessante se desenrolando. Então, obrigado por participar do programa. Acho que um bom ponto de partida seria: o que você está vendo hoje, aí no Líbano? Porque, mais uma vez, eu ouço muita coisa, leio muitos artigos de jornalistas, mas geralmente eles estão em um país vizinho, ou até bem mais longe. Então, o que exatamente você está observando por aí? Bom, antes de tudo, quero te agradecer por me receber no seu programa, Glenn. Eu assisto ao seu programa com frequência e você faz um trabalho excelente. Aprendo muito vendo você e seus convidados discutirem esses temas. Obrigado pelo convite. O que eu tenho visto no terreno depende muito de onde você está no país. Durante o tempo que estive aqui nessa viagem, já estive aqui 6 vezes durante o genocídio em Gaza, 7 vezes no total. Eu sempre fui para o sul em todas essas viagens. Nesta viagem, embora eu esteja baseado em Beirute, fui até o Vale do Bekaa Sul. Estive lá ontem. Também fui a Sur, que fica a cerca de 20 quilômetros da fronteira com a Palestina ocupada, na costa mediterrânea do Líbano. Eu estive em Saida 2 vezes e também em vários outros lugares. E durante o tempo em que estive fisicamente em Beirute, não vi, não presenciei e nem fiquei sabendo de nenhum ataque. A única vez, enquanto eu estava aqui, em que houve um ataque, foi ontem, quando estávamos em campo, no sul do Vale do Bekaa. Foi nesse momento que Israel atacou Dahia, o subúrbio ao sul de Beirute, que a grande mídia adora descrever como um reduto do Hezbollah, e matou vários civis. Esse é o único ataque do qual eu tenho conhecimento. Pelo que pude perceber, hoje não houve nenhum ataque em Beirute. Já em outras partes do país eu vi destruição e terror, e não há outra forma de descrever o que está acontecendo. Por exemplo, ontem eu presenciei um ataque a uma vila libanesa chamada Sokmor, bem na ponta sul do Vale do Bekaa. A gente estava lá por cerca de 1 hora antes do bombardeio acontecer e tínhamos uma visão clara de Sokmor. Estávamos a poucos quilômetros de distância e não havia absolutamente nenhuma atividade militar na vila, que já tinha sido evacuada. Pelo que pudemos ver, não havia nenhuma justificativa militar para aquele ataque aéreo. 2 ou 3 dias antes, eu estive em uma vila chamada Saksakia, algumas horas depois de os israelenses terem matado uma avó e a filha dela e ferido 4 crianças. Membros da mesma família, incluindo 2 netos, também foram mortos em outro ataque aéreo na mesma vila, junto com 3 trabalhadores sírios. Também não havia nenhuma justificativa militar possível para isso. Eu visitei um hospital, o Hospital Jabal Amel, em Sur, onde os israelenses destruíram o estacionamento bem em frente ao hospital. Mataram pelo menos 4 civis, feriram mais de 100 pessoas e deixaram boa parte do hospital fora de operação. E eu poderia continuar dando exemplos. O que eu estou vendo aqui, fora de Beirute, e estou falando, Glenn, do período em que eu realmente estive presente fisicamente, nos últimos 5 dias, é uma campanha de terror no sul. E em Beirute mesmo, os israelenses têm mostrado uma contenção pouco comum, na minha opinião, por causa das ameaças de retão do Irã. Isso é algo que eu achei realmente extraordinário. Ou seja, o Irã está basicamente estendendo sua capacidade de dissuasão até o Líbano. E não só no discurso, mas de fato. Eles atacaram Israel agora, mesmo sem Israel ter atingido o Irã diretamente. E, mais uma vez, o argumento é de que o Líbano faz parte do cessar-fogo, e o Irã estaria reagindo em nome deles. Mas a situação política dentro do Líbano é, digamos, no mínimo complicada. O governo oficial está envolvido nessas negociações e no cessar-fogo com os israelenses, enquanto é o Hezbollah que está realmente lutando.
Como você vê ou entende o papel do Hezbollah dentro da sociedade libanesa e também na política? Porque eu acho que há muita confusão sobre isso. Normalmente, sabe, na mídia, eles são simplesmente rotulados como uma organização terrorista. E pronto, a conversa acaba aí. Bem, o Hezbollah surgiu nos anos 80 como uma reação à ocupação e à agressão israelense, e desde então continua sendo essencialmente um movimento de resistência. Ele não ocupou, nem de forma ilegal, nem legal, nenhum território reconhecido pelo direito internacional como parte de Israel. As baixas civis que causou em Israel são uma fração muito pequena das que Israel causou no Líbano durante o período de existência do Hezbollah. Pelo que eu posso ver, o Hezbollah tem sido bastante contido. Conta com um apoio muito significativo dentro da população libanesa. É difícil medir até que ponto tem apoio nas comunidades cristã e sunita, mas acho que dá para dizer que a grande maioria dos xiitas o apoia. Com base nas minhas conversas com libaneses, eu diria que uma parte significativa das comunidades sunita e cristã também apoia o Hezbollah, embora o apoio nessas comunidades seja menor. E o que o governo libanês fez nas últimas 48 horas, na minha opinião, foi uma verdadeira zombaria da soberania do país. Eles entraram num chamado acordo de cessar-fogo com Israel, o terceiro desde que o genocídio começou em Gaza, que supostamente se aplicaria ao Líbano. E esse acordo de cessar-fogo não exigiu que as tropas israelenses se retirassem do Líbano. Esse acordo também não exigiu que as tropas israelenses parassem de destruir a infraestrutura civil nas áreas do sul que ocupam temporariamente. Na verdade, ele pediu o desarmamento do Hezbollah, sem pedir o desarmamento de Israel, o que, sinceramente, eu considero a maior obscenidade de todas. Como é que alguém pode dizer, seja falando do Hamas, da Jihad Islâmica, do Hezbollah, do Ansar Allah, de qualquer grupo de resistência nessa região, como é que uma pessoa razoável, com um mínimo de senso de justiça e decência, pode dizer que esses grupos devem ser desarmados, que devem abrir mão de suas armas leves, enquanto Israel, que está cometendo essas atrocidades, pode continuar armado até os dentes, inclusive com armas nucleares? Sendo que nem sequer é membro do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o único estado da região que não faz parte do tratado. Isso é um absurdo. E se as pessoas querem falar em desarmar grupos de resistência, seja o Hezbollah ou qualquer outro grupo da região, primeiro é preciso garantir que Israel tenha sido desarmado, especialmente de suas armas de destruição em massa. Pois é, mas até que ponto essa guerra é sustentável para os israelenses? Porque, de um lado, a gente continua vendo essas matérias que tentam reforçar a confiança nas forças de defesa de Israel. Mas, por outro lado, a própria liderança do exército israelense vem dizendo que o exército está extremamente sobrecarregado. E tem também a questão da tecnologia. A introdução de drones no campo de batalha parece ser algo com que os israelenses estão tendo muita dificuldade para lidar. Para quem acompanha esses vídeos e canais no Telegram, há muitos relatos, e vários deles confirmados até pela própria mídia israelense, sobre os problemas que eles estão enfrentando com isso. Mas como você enxerga o andamento dessa campanha? Porque, veja bem, ninguém está dizendo que Israel não tem muito mais poder de fogo. Tem, claro, mas dá a impressão de que as coisas não estão saindo como o esperado. Bom, eu acompanho de perto os comentários dos grupos de resistência nessa região. E o Hezbollah é bem metódico em documentar seus ataques a Israel. Eles divulgam relatórios em vídeo com frequência, mostrando exatamente onde o ataque aconteceu, quando aconteceu e de que forma foi realizado. Eles publicam relatórios diários das operações militares, trazendo todas essas informações sobre cada uma delas. E, de modo geral, algumas coisas importantes que surgem desses relatórios, e que, aliás, em parte são confirmadas pela própria mídia israelense,
é que o Hezbollah destruiu um número considerável de lançadores do sistema Domo de Ferro de Israel, possivelmente mais de 25. E, de novo, muitos desses ataques foram documentados, com registros em vídeo. Foram destruídos centenas de veículos blindados, a maioria deles tanques Merkava. E, de novo, boa parte disso está documentada em vídeo. As forças israelenses sofreram baixas muito graves, inclusive entre comandantes de alto escalão e membros das brigadas mais elitizadas, e grande parte dessas perdas foi reconhecida pela própria mídia israelense. A liderança militar de Israel está falando sobre um possível colapso das Forças Armadas, com algo entre 80 e 90 mil reservistas se recusando a se apresentar por serviço. Há uma crise de estresse pós-traumático e de suicídios dentro do exército israelense. E como você sabe, Glenn, esse exército não foi criado para guerras de desgaste. Ele foi projetado para conflitos curtos e intensos. Agora já estamos muito além dos limites do que essa força militar foi construída para suportar. E tem travado, durante todo esse período, uma guerra em várias frentes. Então eu acho que o exército israelense está em uma situação muito séria. E uma coisa que eu aprendi, eu estive na Palestina 5 vezes, inclusive em 2024, é que tive muitas oportunidades de interagir tanto com israelenses, quanto com pessoas que se opõem a Israel na região mais ampla. E eu não acho que os israelenses tenham a mesma tolerância a baixas e ao sofrimento que os povos indígenas dessa região têm. E isso é realmente impressionante. Então, mesmo que eu não questiono isso nem por um segundo, as baixas de Israel sejam bem menores do que as dos grupos de resistência que eles enfrentam, eu acho que eles estão chegando ao limite da tolerância a perdas, tanto na sociedade israelense quanto dentro do exército. We're seeing the impacts of that on the battlefield. Yeah, no, I've heard that same Eu já ouvi esse mesmo comentário de que as perdas deles são menores, mas a capacidade de absorver essas perdas também é bem menor. Mas como você avalia o apoio do Ocidente nesse caso? Porque, bom, a gente até precisa ter cuidado ao falar em apoio do Ocidente, já que, na verdade, quase não se ouve nada a respeito. Quer dizer, há agora uma série de ataques brutais acontecendo. Normalmente a mídia, que em outras situações seria bastante emotiva e reforçaria uma narrativa humanitária quando isso convém, parece não ter muito interesse na destruição em massa que está acontecendo. E como você mencionou antes, muitos desses ataques, seja no Líbano ou sem objetivos militares claros, acabam deixando evidente um propósito: empurrar boa parte da população para o norte para esvaziar essas regiões. Ou seja, há um uso massivo de força militar contra civis, com o objetivo de limpeza étnica. A gente imaginaria que isso pelo menos serviria de base para alguns princípios para organizar a cobertura da imprensa. Mas como você enxerga isso, essa, digamos, falta de interesse da mídia? How do you see this, though? I guess, lack of interest in the media. Olha, eu quero diferenciar a falta de interesse entre a mídia e as elites políticas do sentimento geral no Ocidente. As pesquisas mostram, sem sombra de dúvida, que Israel é hoje profundamente desprezado em grande parte do mundo, na maioria dos países. No próprio Ocidente, a gente vê que a maioria dos cidadãos da Alemanha, da França, do Canadá e até dos Estados Unidos tem uma visão negativa de Israel. E esse sentimento negativo em relação a Israel está crescendo. E vai crescer ainda mais rápido se essa guerra insana contra o Irã causar o tipo de destruição econômica que muitos especialistas em economia e petróleo estão prevendo. Mas a gente continua sofrendo no Ocidente com uma disparidade grotesca entre o que as pessoas querem e o que a nossa mídia e as elites políticas querem. Eu, pessoalmente, não sou adepto do que eu chamaria de escola de pensamento Mearsheimer-Walt, quando se trata da relação do governo dos Estados Unidos com Israel. Eu não acho que Israel controle o governo americano. Acho que é o governo dos Estados Unidos que controla Israel e que Israel faz exatamente o que esse governo quer que ele faça e o que o Ocidente quer.
Eu volto lá atrás, ao alerta grave que Eisenhower fez ao povo americano em 1961, quando disse que o complexo militar-industrial estava minando a democracia dos Estados Unidos. E foi exatamente isso que aconteceu. A máquina de guerra tomou conta dos governos do Ocidente, e eles adoram essa onda de violência genocida. Eles adoram as guerras que Israel está travando. Existe uma enorme distância entre o que as elites políticas e da mídia querem e o que o povo quer. E essa distância só aumenta. E isso vai acabar resultando, eu acredito, especialmente se essa guerra contra o Irã causar o tipo de destruição econômica que estamos prevendo, em níveis potencialmente enormes de instabilidade política no Ocidente. A gente está num ponto de ruptura, como você mostrou tão bem na sua cobertura da guerra na Ucrânia. Mesmo lá, já começamos a ver os limites da paciência das pessoas sendo testados, principalmente na Alemanha. Então, na minha visão, estamos num ponto crítico da estabilidade política no Ocidente. E o que está acontecendo aqui na região onde eu estou agora pode ser a gota d'água no controle que as elites ocidentais ainda têm sobre a narrativa. Sim, eu já comentei bastante sobre isso. Eu acho que não é só o fato de o Starmer, o Macron e o Scholz estarem muito, mas muito impopulares. Acho que a última pesquisa de aprovação do Starmer ficou em 15%. Então, é horrível, claro, mas não se trata só de um líder. As pessoas também têm a sensação de que quando ele sair, vão colocar outro rosto na frente e depois mais outro. É tipo uma mudança de fachada, mas que não vai realmente mudar as políticas nem quem está no poder. E eu acho que isso é bem perigoso. A gente está caminhando para uma crise de legitimidade política, porque as elites políticas e da mídia estão, como você disse, se afastando cada vez mais do público. Isso é bem perigoso. Mas sobre a queda de popularidade de Israel, e dizer que está em queda livre não seria exagero nesse momento, a gente viu algumas divisões, sim, entre os americanos e os israelenses. O que aconteceu foi o seguinte: o Irã estendeu sua capacidade de dissuasão até o Líbano. Os israelenses ignoraram e o Irã atacou Israel com vários mísseis balísticos. Aí o Trump, basicamente, ele foi lá e disse que conversaria com Netanyahu, que não haveria retaliação contra o Irã. E o governo Netanyahu respondeu que faria mesmo assim. O que faz o Trump parecer, enfim, ou muito fraco ou desonesto, talvez as duas coisas. Mas os israelenses parecem estar numa situação difícil, porque de um lado, eles podem afastar ainda mais os americanos. E a gente vê algo histórico acontecendo nos Estados Unidos. O quanto a oposição a Israel cresceu. Eu, pessoalmente, nunca vi nada assim na minha vida. Então, em certo momento, eles correm o risco de perder o apoio dos americanos, que são quem fornece o dinheiro e as armas. Ou o Netanyahu pode recuar nessa guerra, mas aí seria o fim dele e do sonho de 30 anos de uma guerra com o Irã. Como é que você interpreta isso? Pelo menos na mídia, parece uma situação bem tensa entre os israelenses e os americanos. Olha, em linha com o que eu acabei de dizer sobre a relação entre o governo dos Estados Unidos e o governo de Israel, eu não compro essa narrativa, que tem sido muito promovida pelo Barak Ravid, do Axios, de que existe tensão entre Trump e Netanyahu. Sabe, uma pessoa que eu acompanho de perto e cujo trabalho eu admiro muito é a Caitlin Johnston, lá da Austrália. Ela fez um favor e reuniu uma lista dos artigos que o Barak Ravid escreveu sobre a relação entre Joe Biden e Netanyahu, quando Biden estava no cargo e o genocídio ainda acontecia em Gaza. E várias vezes ele publicou matérias citando fontes anônimas, dizendo que o Biden estava muito irritado com Netanyahu e que de vez em quando até xingava ele.
A gente ouve esse tipo de história, esse mesmo teatrinho, há muitos anos. Não começou com o Biden. For many years, it wasn't just under Biden. I documented some of this myself going back to prior administrations. Eu mesmo documentei parte disso voltando a administrações anteriores. O que o governo dos Estados Unidos faz é usar Israel para impor sua hegemonia sobre essa região extremamente importante e depois tenta se distanciar dos crimes de Israel, fingindo estar indignado, fingindo tentar conter o governo israelense. Mas o tempo todo continua armando Israel, continua oferecendo ajuda econômica, continua dando proteção legal e apoio retórico para os crimes de Israel. E por quê? Porque, como os estrategistas militares americanos reconheceram depois da Segunda Guerra Mundial, essa é uma região de valor estratégico extraordinário. Foi assim que eles a descreveram. Eles também chamaram isso de o maior prêmio material da história da humanidade, não só por causa dos recursos de petróleo e gás, mas também por outras commodities importantes e pelas rotas comerciais estrategicamente vitais. Os americanos querem dominar essa região, e querem isso mais do que nunca por causa do crescimento das potências não ocidentais, principalmente China e Rússia, e usam Israel como um intermediário, um instrumento para fazer isso. Depois, tentam se distanciar dos crimes de Israel, dizendo que Israel é um Estado soberano, que não podem dizer o que fazer, que às vezes não gostam da forma como agem, mas no fim das contas dizem que têm uma obrigação histórica de defender o povo judeu. Essa é a história que contaram pra gente. Eu não acredito nisso. Acho que o Trump está totalmente alinhado com o que o Netanyahu está fazendo. E até agora, não vejo nenhuma evidência de que o governo Trump esteja disposto a usar a influência que tem sobre Israel para acabar com essa barbárie. Quando ele começar a ameaçar abertamente cortar a ajuda que Israel precisa para cometer esses crimes e sair impune, aí talvez eu leve a sério esses relatos de divergência entre a Casa Branca e Tel Aviv. Mas, por enquanto, não há absolutamente nenhuma evidência confiável de que o governo dos Estados Unidos esteja ameaçando retirar o apoio do qual Israel depende para realizar esses crimes. Então eu sempre volto para os dados das pesquisas. As pesquisas de opinião nos Estados Unidos mostram que a maioria da população é contra a guerra com o Irã. Já em Israel, os dados indicam que a maioria quer que a guerra continue. Então, politicamente, isso acaba servindo tanto para o Netanyahu quanto para o Trump, do jeito que eles estão se posicionando. O Trump se apresenta como alguém tentando conter o Netanyahu, e o Netanyahu se apresenta como alguém decidido a levar essa guerra adiante, mesmo que isso signifique se afastar do Donald Trump. No fim das contas, o que importa são as ações deles. E as ações são totalmente coerentes com a ideia de que eles querem dominar essa região e estão dispostos a cometer praticamente qualquer crime para alcançar esse objetivo. É bom, muitas vezes a gente fica com a impressão de que existe um jogo de policial bom e policial mau por parte dos Estados Unidos. Dá para traçar alguns paralelos com a Europa. Quero dizer, os Estados Unidos vivem dizendo que vão pressionar o Zelensky e os europeus para basicamente aceitarem o que foi acertado em Anchorage. Mas sabe, que tipo de pressão é essa exatamente? A guerra está sendo travada com armas americanas. São os estrategistas militares americanos que estão na Alemanha. São as agências de inteligência dos Estados Unidos que ainda estão em solo ucraniano, coordenando ataques, escolhendo alvos, ajudando a direcionar drones por territórios da OTAN para atingir a Rússia. E é meio conveniente que enquanto a guerra continua e os ucranianos, e cada vez mais os europeus, se colocam na linha de frente, os americanos possam se apresentar como mediadores, mesmo sendo o principal ator já faz bem uns 12 anos nessa guerra. É realmente impressionante. Pois é. Glenn, desculpa. Eu preciso interromper só para dizer que eu acho que você está completamente certo. Totalmente certo. Isso tudo não passa de um teatro, um grande faz de conta que a gente tem visto na guerra da Ucrânia. É uma farsa completa.
Os Estados Unidos querem que essa guerra continue. E todas aquelas declarações que o Trump fez, dizendo que queria acabar com a guerra na Ucrânia, não passavam de encenação política para consumo interno. Acho que você está absolutamente certo. A gente viu algo parecido antes, com o Irã e Israel, quando Israel atacou os campos de gás do Sul, e o Trump meio que recuou e disse, não, isso aí a gente não aprovou, parem com isso. Parece uma boa forma de controlar a escalada. Se você diz, eles fizeram isso, mas a gente não aprova, e enquanto o Irã não revidar, os Estados Unidos seguram os israelenses. Então, sempre os israelenses e os iranianos também, e por extensão os russos, têm essa ideia de que precisam revidar. Mas se fizerem isso, acabam puxando os Estados Unidos para dentro do conflito. É melhor manter os americanos de fora. Só que, ao mesmo tempo, claro, eles continuam totalmente comprometidos com a ideia de destruir o Irã e, nesse caso, também a Rússia. Mas como é que você entende a posição do Irã nessa situação? Porque todo mundo continua se surpreendendo com o fato de que os iranianos estão dispostos a revidar ou até a retaliar de forma desproporcional. Ou seja, se alguém os atacar, eles não precisam responder na mesma medida. Eles podem reagir com muita força. O Trump, por exemplo, já comentou que ninguém imaginava que o Irã pudesse fechar o Estreito de Hormuz e atacar todas as bases americanas nos países do Golfo. Espero que isso não seja verdade, porque se for, a gente deveria estar realmente preocupado. Mas como você interpreta essa postura de retaliação do Irã e a estratégia geral deles, enfrentando ao mesmo tempo os Estados Unidos e Israel? Eles estão satisfeitos com essa guerra lenta e intensa, ou acham que isso acaba beneficiando os americanos? Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que até os ataques que o Irã lançou há alguns dias contra várias bases militares dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, os iranianos vinham seguindo uma estratégia de retaliação proporcional. Ou seja, a resposta deles seria basicamente tão severa e tão danosa quanto o ataque que estivessem sofrendo. Mas eles perceberam que isso não estava funcionando. Acho que chegaram a essa conclusão na última semana. Então, primeiro, testaram uma abordagem de retaliação desproporcional, atacando várias bases militares americanas depois que os Estados Unidos atacaram a ilha de Qashm. E acredito que também tenham atingido algum outro ponto militar no Estreito de Hormuz. Os iranianos atacaram com força em Kuwait e no Bahrein. Eu vi também um relatório do Trita Parsi dizendo que houve ataques a outras bases militares no Golfo Pérsico, embora eu mesmo não tenha conseguido confirmar essa informação. E o que aconteceu nas últimas 24 horas, na minha opinião, é mais um exemplo dos iranianos dizendo, olha, já não basta mais uma retaliação proporcional. Agora precisamos de uma retaliação desproporcional. Porque o que aconteceu ontem à noite foi isso, onda após onda de ataques iranianos contra Israel. Pelo que eu vi nos relatórios, eles não lançaram 4 ou 5 mísseis e drones. Foram dezenas deles, em 4 ou 5 ondas. E atingiram vários alvos no norte da Palestina ocupada. Acho que a partir de agora eles provavelmente vão continuar seguindo essa linha de ação. Eles não vão se contentar com uma retaliação proporcional. Vão responder de forma desproporcional. E até o momento, eu realmente não sei para onde tudo isso vai levar. O ministro da Defesa de Israel, Katz, acabou de divulgar uma declaração reafirmando a posição de que se o Hezbollah atacar Israel, então Israel vai atacar Beirute. Ou seja, ele mantém a mesma linha que já vinha defendendo antes dos ataques de retaliação do Irã nas últimas 24 horas. Mas essa é uma posição completamente insustentável, porque basicamente, se o Hezbollah e o Irã aceitassem esse acordo de que, se não atacarem Israel, Israel não atacaria Beirute, isso deixaria Israel livre para atacar o resto do Líbano. É totalmente inconcebível que o Hezbollah e o Irã concordem com isso. E mais, não só Israel ficaria livre para atacar o restante do país, como também poderia continuar destruindo a infraestrutura civil nas áreas que controla.
E não haveria nenhuma obrigação de eles retirarem outras forças. Então, se os israelenses estão realmente levando isso a sério, se estão mesmo pensando em atacar Beirute, caso o Hezbollah ataque Israel, a gente vai continuar subindo na escala de escalada e vamos chegar lá bem rápido. Agora eu não sei se eles estão falando sério, vamos ter que ver. Nas últimas horas, acho que saiu um relato de que o Hezbollah atacou o norte de Israel. Então, vamos ver o que acontece. Mas eu não acho nesse momento que nem os iranianos nem o Hezbollah vão tolerar qualquer tipo de ataque, seja contra Beirute ou contra o sul do país. Acho que a paciência deles já se esgotou. Eu acho que isso também faz parte de um esforço dos israelenses para controlar o nível de escalada, com a ajuda dos americanos, claro. Eles meio que passam a mensagem de que não vão atacar Beirute, mas que no sul do Líbano isso seria algo aceitável. Agora, eu não vejo os iranianos aceitando que eles escolham os alvos desse jeito. E também não seria algo fixo, gravado em pedra, porque, bem, os Estados Unidos são muito bons em fazer as coisas de forma gradual. A gente viu isso de novo, em paralelo com a guerra na Ucrânia. Eles começaram com algumas armas, colocaram certos limites, dizendo, tudo bem, aqui estão as armas, mas vocês não podem usá-las contra os russos fora do território ucraniano. Então, tudo bem, a gente vai mandar mais armas, mas junto com isso, vem mais restrições. E aí, aos poucos, essas restrições vão sendo retiradas. É um processo passo a passo, e no fim das contas, as regras do jogo acabam mudando. Eu acho que o Irã provavelmente olhou para a guerra na Ucrânia e chegou à mesma conclusão. Mas sobre o Irã, eu queria perguntar outra coisa antes que eu esqueça. Aquele pedágio que os iranianos montaram no Estreito de Hormuz. Por quê? Bom, eu vi um vídeo seu, você estava lá, na água mesmo, no Estreito de Hormuz. Como você vê isso? O pedágio já está funcionando como deveria? Quer dizer, ele já está operando de fato? E como isso está afetando o tráfego? Em que ponto a gente está agora no Estreito de Hormuz, já que as coisas estão evoluindo? É muito difícil dizer, Glenn. Os iranianos estão jogando de forma bem discreta, sem mostrar as cartas. E eu acho que boa parte do motivo é que qualquer país ou empresa de navegação que for identificada como pagadora de um pedágio, eles chamam de taxa ambiental ou algo assim, qualquer tipo de pagamento feito ao Irã pode acabar sofrendo algum tipo de retaliação dos Estados Unidos. Então o Irã não tem nenhum interesse em revelar exatamente o que está acontecendo. Eles têm sido bem reservados em relação a isso. Mas pela minha conversa com autoridades e especialistas dentro do Irã, e eu passei bastante tempo não só fazendo reportagens lá, mas também interagindo com eles no meu próprio programa, a minha impressão é que eles estão sim cobrando algum tipo de taxa, talvez não dos aliados mais próximos. Talvez eles estejam dando um passe livre para eles. Mas todo o resto, quem passa pelo Estreito de Hormuz, com o consentimento do Irã, está pagando algum tipo de taxa. E eles vão continuar insistindo nisso, porque esse é o maior poder de pressão que tem. E também a melhor chance que tem de conseguir algum tipo de compensação pela destruição imensa que os Estados Unidos causaram ao Irã. Não só durante a guerra propriamente dita, mas também com as sanções e o congelamento dos bens iranianos. Vai ser extremamente difícil, e acho que os iranianos sabem disso, obrigar os americanos a pagar qualquer tipo de reparação para eles. Então, eles vão buscar compensação de outra forma. E a melhor maneira de fazer isso é cobrar taxas dos navios que passam pelo Estreito de Hormuz. Não existe absolutamente nenhuma solução militar para esse problema. Nenhuma. Se você já esteve lá e viu o Estreito de Hormuz, chegaria a essa conclusão bem rápido. Os iranianos não precisam enviar grandes forças navais para o estreito, nem montar uma espécie de barreira militar para impedir a passagem dos navios comerciais. Tudo o que eles precisam fazer é aumentar de forma concreta o risco de que esses navios sofram danos catastróficos se tentarem atravessar o Estreito de Hormuz,
sem o consentimento das forças militares iranianas. E eles podem fazer isso de várias maneiras. Podem usar drones, podem usar mísseis de navio para navio, podem usar mísseis de terra para navio, podem usar minas, podem usar aqueles barcos iranianos de ataque rápido. Não existe absolutamente nenhuma solução militar para isso, e eles vão se agarrar a esse controle com todas as forças. Esse é o equivalente à arma nuclear deles. E em algum momento, como eu já disse várias vezes, acho que o governo dos Estados Unidos vai ter que pagar o preço. E isso significa que vai ter que ceder o controle do Estreito de Hormuz ao Irã. Eu acho que muita gente não percebe isso, que há muito pouco que pode ser feito. Primeiro, algumas pessoas não entendem que isso representa uma ameaça existencial para o Irã. É por isso que eles estão dispostos a suportar essa dor, mas também mostra o quanto isso é importante. Quer dizer, com o Estreito de Hormuz, eles conseguem criar incentivos para que os países vizinhos retirem sanções, reduzam ou até eliminem as bases militares dos Estados Unidos. Pode chegar até a pedidos de reparação. Tem muita coisa envolvida aí. E, de novo, você chama isso de uma arma nuclear, e eu não acho que isso seja exagero. É uma arma muito poderosa para controlar o Estreito de Hormuz. E também que eles não podem realmente ser privados disso em termos de capacidade material. Quer dizer, o Trump sempre insiste nesse ponto de que, nós destruímos a marinha deles, a força aérea, o exército. Mas mesmo que isso fosse verdade, você não precisa de uma marinha muito sofisticada para fechar aquele estreito. Como eu disse, se você tem alguns drones que são relativamente baratos de produzir e podem ser descentralizados, não há nada que eles possam fazer a respeito. Então, quer dizer, deve ser uma situação difícil para os americanos, porque eles perdem muito tendo o Estreito de Hormuz sob controle iraniano. Mas se não há nada que possam fazer, em algum momento, como você disse, é hora de encarar as consequências. É assim que as coisas são. Mas o que seria um acordo diplomático realista entre o Irã, Israel e os Estados Unidos? Porque veja, eu sempre tenho a impressão de que os americanos têm algo que o Irã quer, e isso seria o alívio das sanções. Mesmo que os iranianos saiam vitoriosos, mantenham o controle do Estreito de Hormuz e os americanos tenham que se retirar, os Estados Unidos ainda podem tornar a vida dos iranianos muito difícil. Mas se houvesse de forma realista um alívio das sanções, será que os americanos poderiam conseguir alguma concessão dos iranianos? Não estou falando de abrir mão de Hormuz, claro. Mas você vê alguma possibilidade de um acordo diplomático em que os dois lados reconheçam que algum tipo de entendimento é melhor do que continuar na prática em um estado de guerra? Bom, quando eu estive no Irã no ano passado, tivemos a oportunidade de nos reunir com o porta-voz da Agência de Energia Atômica do país. Também fizemos uma visita ao reator de pesquisa em Teherã e conversamos com alguns dos especialistas nucleares de lá. E sem entrar nos detalhes, porque isso daria uma conversa completamente diferente, eu realmente não acho que exista qualquer chance, zero, de o Irã abrir mão do seu programa nuclear. Isso não vai acontecer em hipótese alguma, enquanto esse governo continuar no poder e o Irã seguir sendo um Estado funcional. Então a pergunta é, o Irã estaria disposto a aceitar restrições do tipo do acordo nuclear, o JCPOA, sobre o enriquecimento por um determinado período de tempo? Claro, eles aceitariam isso se recebessem um alívio total das sanções e se os bens deles fossem descongelados. Mas eles vão entregar para o Donald Trump o urânio enriquecido, aquele a 60%? Isso não vai acontecer. Eu acho que neste momento, eles nem estão dispostos a entregar esse material para os chineses ou para os russos guardarem custódia para o uso do Irã. O que eles talvez estejam dispostos a fazer, e já deram sinais disso, é diluir esse urânio enriquecido, não até 3,6%, mas talvez até o nível de 20%.
Aliás, para usar urânio em pesquisas, ele precisa ser enriquecido muito além do nível. Pelo que eu entendo, não sou especialista nessa área, Glenn. Mas com base nas conversas que tive com o pessoal do Programa de Energia Atômica do Irã, ele precisa ser enriquecido bem acima do nível exigido para os reatores de energia civil, algo em torno de 15, 20%. Então eu não acho que eles vão aceitar indefinidamente o limite do JCPOA de 3,6%, porque isso impediria o uso de urânio enriquecido para fins de pesquisa. Mas por um tempo eles até poderiam aceitar isso, desde que houvesse uma troca. Teria que haver o fim das sanções e o desbloqueio ou descongelamento dos ativos. O problema aqui, e esse é o grande dilema para os Estados Unidos, é que se eles suspenderem as sanções e liberarem os ativos iranianos, o Irã vai se tornar o país mais poderoso da região. A única coisa que realmente o conteve até agora foi a guerra econômica travada contra o Irã. E tanto os Estados Unidos quanto Israel teriam que aceitar que o Irã seria o estado mais poderoso daquela região. O Irã é um país extraordinariamente bem dotado. Como você sabe, ele é tão grande quanto a Europa Ocidental e tem recursos imensos. É um país com uma população muito grande, muito bem educada, com alto nível de sofisticação tecnológica e uma topografia que é bem desafiadora do ponto de vista militar. Ele tem um controle quase total sobre o Estreito de Hormuz, por causa da sua posição geográfica. Então, se você tirar a guerra econômica que está sendo travada contra o Irã, pode jogar no lixo o sonho israelense de ser o hegemon regional. Mas isso acabou. E eu simplesmente não vejo, neste momento, nenhum sinal de que os Estados Unidos e Israel estejam prontos para aceitar essa realidade. O que significa, infelizmente, que eu acredito que essa guerra vai continuar a escalar. Isso vai ter consequências catastróficas para a economia global. E em algum momento, o governo dos Estados Unidos, seja o de Trump ou de quem vier depois, vai ter que aceitar que para acabar com essa destruição econômica, vai ser preciso de alguma forma reconhecer o papel do Irã na região e permitir que o país assuma o lugar que lhe cabe no mundo. Acho que ainda estamos bem longe desse ponto. Espero estar errado, mas acredito que é para lá que estamos indo. E as consequências para pessoas no mundo todo vão ser bem negativas. Bom, na sua visita às instalações nucleares no Irã, eu estava lá com você, na verdade. Sim, você estava. Nós dois estávamos lá. Foi em maio do ano passado, antes dos bombardeios começarem. A diferença é que eu saí antes dos ataques. Você, na verdade, ficou durante a guerra e fez reportagens sobre isso, o que é, de novo, algo bem importante. Por isso mesmo, eu recomendo muito que as pessoas acompanhem o seu trabalho, porque o que a gente recebe pela mídia é uma imagem muito distorcida do Irã. Aliás, esse também foi um dos meus pensamentos no ano passado, quando eu estava em Teherã. Era basicamente o que eu esperava ver, com base no que a mídia europeia costuma mostrar. Sabe, uma espécie de versão xiita do Talibã praticamente controlando o país. Então foi bem diferente do que eu imaginava. Na Europa, se fala muito sobre a repressão às mulheres, então a gente acaba achando que todas andam de burca. Eu realmente não esperava ver tantas mulheres sem véu, de camiseta e calça jeans. É curioso, mostra uma outra realidade. Mas para encerrar, eu queria saber, que aspectos da sociedade iraniana você acha que o público estrangeiro realmente consegue perceber, estando aí, vendo tudo de perto? Acho que se eu tivesse que destacar uma coisa que mais me marcou, é a imagem que a gente recebe do povo iraniano, e principalmente da liderança deles, como se fossem extremamente agressivos, irracionais e fanáticos. Mas a minha experiência com eles, tanto naquela viagem, desculpe, até esqueci dela, parece que foi uma eternidade em maio do ano passado,
quanto principalmente na visita mais recente, quando fomos a 7 cidades iranianas em 11 dias, foi completamente diferente. Eles são um povo que ama a paz, querem de verdade viver em paz com os vizinhos. Não são agressivos, não são violentos, não têm inclinação para a violência. They are not violent, they're not prone to violence, they're quite prepared to be reasonable. Eles estão bem dispostos a agir com bom senso e fazer concessões. Mas, ao mesmo tempo, estamos falando de uma civilização antiga, da qual o povo iraniano tem muito orgulho. Eles esperam ser tratados com respeito e que sua contribuição para o progresso da humanidade seja reconhecida. Isso é muito parecido com o que o povo da Rússia e o povo da China sentem. Eles acreditam que merecem um lugar à mesa e que devem ser tratados como nações soberanas, dignas do nosso respeito. Se dermos isso a eles, não tenho dúvida de que o Estado do Irã e o povo iraniano podem se integrar plenamente e se tornar membros produtivos da comunidade global e da região da Ásia Ocidental. Por fim, onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho? Qual é um bom lugar para te acompanhar? To follow. A minha principal atividade é o Reason to Resist. É o meu canal no YouTube, onde a gente publica reportagens quase todos os dias. O nosso foco é, como a gente costuma dizer, nas cenas de crime dos governos ocidentais. E eu também passo, provavelmente, mais tempo do que seria bom para minha saúde no X, onde o meu perfil é @Dmitry Lascaris. Excelente. Vou deixar um link na descrição. Então, pessoal, sigam lá e muito obrigado pelo ótimo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. Você também, Glenn. Um prazer. Se cuida.